Você aí de casa já imaginou pagar R$17.000 por uma multa de trânsito? Piando do céu, existe? No Código de Trânsito Brasileiro está previsto 240 tipos de infrações classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas. Quanto mais grave a infração, maior o valor da multa. Além disso, embora o código seja muito claro, muitas pessoas fazem interpretações errôneas com as regras oficiais e, por causa disso, ficam mais sujeitas às multas. Hoje a gente vai revelar os principais enganos e as más interpretações da lei de apresentar as multas mais caras. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o diretor da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, doutor Antônio José Dias. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo, doutor, novamente. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é tudo meu. Doutor, quando a gente fala R$17.000... Me tremi aqui, doutor. O quê? Será que eu já cometi essa multa? E pelo amor, não brinca com essas Espero que coisas. não. Espero que não. Doutor, quais são as multas mais caras, por exemplo, que a gente pode dizer assim? Então, nós temos as multas, na verdade a multa mais cara que nós temos no código é a multa gravíssima, ela custa R$ 294,70, mas aí nós temos os fatores que vão multiplicar. Então, cada vez que acontece, você pode chegar e multiplicá-la, por exemplo, por 10, que seria a recusa do bafômetro ou dirigir embriagado. Ou você pode multiplicá-la e chegar a R$17.000 quando aquela pessoa faz uma organização que para o trânsito. Ela vai fazer uma manifestação e ela organiza. O organizador de uma manifestação que para uma via, ele vai tomar essa multa de R$17.000. Se a outra pessoa estiver participando, ela só for um participante, aí a multa é um pouquinho mais barata. Ela vai ficar em torno de R$5.000. Eita, mas peraí, então, uma manifestação... Sim. Eu vou lá e vou fazer uma manifestação, eu sou contra alguma coisa e bloqueio a via com o meu carro. Com o seu carro. O que aconteceu? Na época que nós tivemos as manifestações contra a presidente Dilma, lá atrás, em 2014, 15, não me recordo, parou o trânsito durante vários momentos e aí não tinha uma penalidade para essas pessoas que pararam as vias. Então veio o legislativo e criou duas infrações novas. A primeira, que é participar de manifestação organizada e você parar o seu veículo na via, você vai tomar multa com o participante. E aí, quando você encontra aqueles cabeças, quando você encontra aquela pessoa que organizou, essa pessoa no carro dela, ou no caminhão, porque a época foi caminhão, vai ter uma multa de R$17.000. Uau! Sim. Doutor, mas quando acontece algo gravíssimo, por exemplo, quando tem um acidente, que alguém vai a óbito, quanto fica essa multa? Como é que a gente vai fazendo essas multitarefas aí? Então, na verdade, a gente não tem uma infração para quando você causa um acidente com morte. O que você tem é, por exemplo, se você tiver um acidente do qual você não presta socorro à vítima, você vai ter uma infração gravíssima de 7 pontos na sua habilitação, que vai multiplicar o valor de R$ 294,70 e vai chegar a mais ou menos R$ 1.500. É claro que todo multiplicador, ele está lá no código. Então, por exemplo, uma outra infração que todo mundo recebe e vai bastante no escritório é aquela de ultrapassar numa estrada quando a mão dupla com a faixa contínua. Se você ultrapassar, aí a gente tem duas figuras. A primeira figura é só fazer a ultrapassagem e a segunda figura é quando você faz a ultrapassagem e coloca em risco a segurança do trânsito. Ou seja, no outro lado está vindo um carro e você faz com que o carro tenha que desviar de você. Aí também tem um fator multiplicador que vai chegar uma multa salgada para você na sua casa. Doutor, mas você acha que é um desconhecimento? Porque é impressionante, principalmente a gente que viaja muito, vai muito para a estrada, é impressionante esse tipo de infração, principalmente essa de fazer ultrapassagem em faixa contínua. Você acha que é um desconhecimento, às vezes, das pessoas ou realmente é um oportunismo? Vou aproveitar aqui e vou... Na verdade, é o excesso de confiança. O que acontece? O trânsito, quando se pensa numa estrada, e aí o engenheiro ele vai, muita gente reclama comigo e fala assim, descer para Tamoios de São José dos Campos até Caraguatatuba é 60 por hora, poderia ser mais porque é uma estrada boa, chega lá a dar 80 também. Por que o engenheiro pensou 60? Por causa das curvas, por causa da situação da estrada. Sim. Então o engenheiro ele pensa naquilo, como vai fazer. E aí quando ele coloca, por mais reto que seja, por mais que você consiga enxergar o outro lado, quando ele pensa ali que a faixa dupla contínua, é porque naquele momento você não tem condições de ultrapassar
passar indo para outra faixa e voltar para a sua faixa sem colocar em risco a segurança do trânsito. E a gente tem que levar em consideração isso, porque quando você vai fazer a ultrapassagem, importante dizer, a ultrapassagem só pode ser feita por um único veículo. Você não pode ultrapassar 2, 3, 4. Não, você vai ultrapassar o primeiro veículo, voltar para a sua faixa, sair de novo para a faixa da esquerda e voltar para a faixa da direita. E aí quando o engenheiro pensa naquilo, ele fala, pô, aqui não dá para começar uma ultrapassagem e terminar com uma segurança de 100 metros. Então vai e coloca a faixa dupla contínua. Mas daí o motorista com seu carro potente fala, não, eu consigo fazer essa ultrapassagem. E aí ele vai. Graças a Deus não vem ninguém, ele conseguiu ultrapassar. Mas o policial estava lá de binóculo, viu e aplicou a multa nele. Canetou. Interessantíssimo. E isso é legal. Você vai ultrapassar um automóvel. Um veículo, né? é isso. Porque a gente vê nossa. aquele, vou passar essa fila toda aqui que esse povo tá me atrasando. E vai que vai, né? Não O perigo disso. Doutor, a gente tem várias perguntinhas, mas a gente podia começar com essas verdades e mentiras? Boa. Eu vou começar com essa primeira. Não é permitido, isso é muito legal. Às vezes a gente, como tem muita lei, né? E as leis também mudam, às vezes a gente começa a ouvir coisas, mas será? Você sabia que agora, não sei o quê? Então a gente vai desmistificar algumas coisas para você também, ou não. Não é permitido transportar bebidas alcoólicas ou dar carona a uma pessoa bêbada. Olha que interessante. Essa lei não é verdade, é uma fake, mas o que acontece? Na revisão do Código de Trânsito Brasileiro que nós fizemos em 2021, veio essa mudança. Colocaram no projeto de lei e falaram, olha, você não vai poder transportar bebidas alcoólicas dentro da cabine, somente no porta-malas, mas não passou. Então as pessoas ouviram dizer, porque estava no projeto de lei, fez parte da discussão e aí colocaram como verdade. Agora, transportar uma pessoa bêbada também não faz mal. O que eu recomendo é tomar cuidado com o quê? Hoje nós temos junto das polícias, a militar, polícia rodoviária estadual e federal, os bafômetros de aproximação. O que é o bafômetro de aproximação? É aquele em que o policial parece uma lanterna. Ele chega perto de você e coloca. Deu verde, não tem nenhuma bebida alcoólica. Deu vermelho, quer dizer que no ar tem bebida alcoólica. Então, se você está com uma pessoa bêbada do seu lado e você não bebeu porque você está dirigindo, fala para o policial, olha, eu não bebi e eu quero fazer o bafômetro oficial, eu quero fazer o bafômetro regulamentado, porque vai pegar o ar daquela pessoa que está bêbada do seu lado. Você está fazendo uma boa ação, leve essa pessoa no banco de trás, não é? Isso é muito importante, tem que pensar nisso também. Né? E com cinto de segurança também no banco de trás. Exatamente. Boa. Vou ler mais uma aqui, vamos ver aqui, ó. Existe tolerância no... Essa é ótima, todo mundo acha, enfim. Vai pra essa terceira aqui, ó. Terceira? Ele quer deixar essa por último. Então tá bom. Posso parar em vaga de estacionamento de loja, mesmo se não for cliente? Isso é bem E eu legal. vou estender um pouquinho mais. Eu posso parar em vaga de deficiente dentro de um estabelecimento, dentro de um shopping, por exemplo? Vamos começar por essa. Tá. Você não pode parar em vaga de deficiente dentro de shopping. Nós tivemos uma reforma no Código de Trânsito Brasileiro que colocou os estacionamentos particulares, ou seja, shopping, supermercado e afins, como via pública para estacionamento. Ótimo. Se você para numa vaga de deficiente e aí vem um agente de trânsito, ele pode te autuar. Uma coisa importante, não se pode criar vagas. Por exemplo, nós temos no código a possibilidade da vaga de deficiente e de gestante. Hoje, nós temos algumas vagas em alguns shoppings e supermercados para autistas. Essas vagas não estão no Código de no Código de Trânsito Brasileiro. Então, teoricamente, você não pode ser multado, mas vamos respeitar, porque aquelas pessoas que têm o autismo, às vezes estar mais próximo da entrada é muito melhor para aquela pessoa. Agora, parar em vaga de loja em que seria exclusivo, tem que levar em conta que ali você está estacionando numa vaga que seria da loja, mas na verdade ela pertence à parte, a propriedade é da loja. Então se você parar ali, você pode sim ter um problema. Boa. E às vezes ainda tem aquelas mais descidinhas perto da loja também, e as pessoas acabam estacionando ali, né? Também não pode. Também não pode. Boa. É rapidinho. Não pode não. Vai na loja, vai comprar? Tomar multa. Não vai, Isso aí, então pode multa. Não atrapalha. Isso aí, não atrapalha. Posso perder a CNH provisória se levar multa de trânsito? Boa Doutor, pergunta. acho que esse é o maior medo, principalmente dos adolescentes que têm 18 Verdade, anos. boa Eu não pergunta, posso boa uma pergunta. multa de jeito nenhum. Olha, eu sempre digo para os meus clientes no escritório o seguinte, se você tirar sua habilitação, você vai pegar, geralmente vai o pai e a mãe lá com a criança de 18 ou 19 anos. Eu falo, a primeira coisa que você faz quando você pegar a sua permissão para dirigir é não aceite um carro no seu nome, não aceite uma moto no seu nome, a não ser que você seja o único motorista daquele carro, o único piloto daquela moto. Por quê? Porque se você tiver uma multa grave, aquela de 5 pontos, ou uma gravíssima, você vai perder a sua permissão.
você não vai conseguir pegá-la. E se você tiver uma multa média ou leve, 2 multas médias ou 2 multas leves, você também não pode pegar a sua CNH definitiva. Olha aí, ó. Então, o que eu recomendo é, deixa o carro no nome do pai, da mãe, porque acontece de pegar emprestado. Sim. Você está lá, o carro está parado, você pega o carro, o pai pega o carro, sai, passa num radar de velocidade, que é uma multa pequena, não passa a multa para ele, pai, vai para a carteira do filho, o filho depois de 1 ano, que é o estágio probatório, depois de 12 meses, ele vai lá no Detran todo feliz da vida e descobre que tem uma multa que impede ele de pegar a CNH definitiva. Olha só, surpresa, hein? Boa. Bom, mais uma aqui, ó. Não preciso pagar multa, pois ela pode caducar. Olha só que interessante. Bom dizer que toda dívida pode caducar, tá? Qual que é o prazo? 5 anos. Mas o que acontece com a multa? A multa vai acontecer 2 situações. Primeiro, não vai te permitir licenciar o veículo. Então, se você tem uma multa e você tem que fazer o licenciamento anual, quando você for fazer o licenciamento, você não vai conseguir fazer. Ah, mas eu não tenho mais esse carro, eu teve perda total, ou eu botei como sucata. O seu nome vai para a dívida ativa. Então, o Estado vai poder te processar, vai poder fazer um protesto no cartório e vai poder colocar o seu nome no Serasa, no SPC. Então, não pense que vai caducar. Vai te trazer muito mais problema do que você possa imaginar. Doutor, quando a gente recebe, por exemplo, uma autuação, mas ainda não é a multa efetiva, ainda não chegou o valor, quanto tempo isso ainda pode chegar de surpresa na nossa casa? Porque, né, às vezes você fala assim, mas aconteceu mês passado, até mês que vem deve chegar, se não chegar, tô livre. Veja bem, tempo? como é que funciona a infração? Eu gosto sempre de dizer que a infração de trânsito é aquela quando você passa, faz a coisa errada, vira o auto de infração e a infração ela tem que ser notificada em até 30 dias. Então hoje, dia 23 de abril, se você receber uma infração, ela tem que ser notificada na sua casa, no endereço do seu veículo, até 30 dias, ou seja, até dia 23 de maio, avisando, olha, essa aqui é uma notificação de infração de trânsito. Você vai ter um prazo agora de 30 dias para indicar o condutor e para apresentar a sua defesa. Tudo bem, você não fez nenhum nem outro, porque você falou, não fui eu mesmo que tomei essa infração, eu vou ficar na minha. Daí veio agora a lei que mudou em 2021 e disse que tem que ter a imposição da penalidade se você não apresentar a sua defesa em até 180 dias. Se você apresentar a sua defesa, até 360. Então, o que acontece? Hoje, dia 23/4, se você não apresentou a sua defesa, vai ter que chegar a imposição da penalidade até 23/10. Então aumentou esse prazo. Não, na verdade, agora nós temos um prazo. Porque então antes nós não tinha um tínhamos. prazo. Nós tínhamos uma situação muito interessante na Polícia Rodoviária Federal que aconteceu muito no escritório em 2019/2020, que muita gente foi multada na Dutra em 2017, 18 e apareceu chorando no escritório em 2019 e falou assim, mas eu não lembro dessa multa. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal, ela notificou a primeira, fez a notificação da infração, mas não notificou a imposição. Então, depois de 2, 3 anos, chegou o boletinho e a pessoa falou, mas eu não lembro dessa infração. Fala, vamos sentar aqui, vamos pensar. Lá atrás, em 2017, eu passei naquele radar que tem na Dutra. Aí, porque a Polícia Rodoviária Federal não estava notificando da forma correta, mudou a lei em 2021 e deu esse prazo. Então, se você receber uma notificação, que é aquela segunda, que vem o valor da multa, depois de 180 dias, se você não apresentou a defesa, ou 360, se você apresentou a defesa, você pode pedir para cancelar o auto de infração porque ele está errado. Olha aí, ó, isso é legal, hein? Gostei. Tem perguntinha do WhatsApp, não do Instagram. Coloca pra gente. Da Leti. Pessoal, adoro vocês. Meu pai tem 60 anos. Ele pode estacionar em vagas para idosos? Boa, Leti, obrigado pela pergunta, viu? Hoje em dia o idoso com 60 anos é jovem, porque mudou-se muito. Pode, mas tem uma regra, ele precisa fazer o cartão de idoso. Ele tem que ir na Secretaria de Mobilidade Urbana, no Departamento de Trânsito da cidade e pedir o cartão. Em qualquer carro, tá? Se ele estiver no seu carro, se ele estiver no carro dele, na hora que ele for parar, ele tem que colocar o cartãozinho, porque se tiver sem cartão, pode virar multa. Vamos lá, chefe, vai para a próxima. Posso passar no sinal vermelho na madrugada? Isso é interessante, Essa doutor. é boa. Isso é muito bom, porque o que acontece? O Código de Trânsito Brasileiro, ele não permite que você passe no sinal vermelho em qualquer momento. É proibido. Só que algumas cidades fazem regras, fazem leis permitindo que se passe. Então é bom você ver se na sua cidade tem essa permissão, por exemplo, durante a noite vai ficar com o sinal amarelo piscante. E aí você vai devagar, olha para os dois lados e atravessa no sinal vermelho.
Se não tiver a lei, você não pode ultrapassar. Ah, mas e se for num local que é perigoso? Primeiro, a segurança. Então você vai reduzir a sua velocidade, ver se não está vindo carro no fluxo e ultrapassa, porque você está com medo de ser assaltado. Se vier a multa, você fala, olha, eu ultrapassei no sinal vermelho, mas com cautela, porque ali é um local perigoso e eu fiquei com medo de assalto. Geralmente, o órgão de trânsito aceita essa sua argumentação e cancela aquela infração. Se for de madrugada, por favor, não vai me passar 3 horas da tarde do dia de semana. Não dá, né, filho? Agora, a pergunta que não quer calar. Boa. Existe tolerância no teste do bafômetro? Olha que interessante. Não. A resposta é assim, é zero. A tolerância é zero. O que existe é um desvio padrão no etilômetro, que é o nome correto do bafômetro, que como é um equipamento metrológico, ou seja, ele é aferido e na engenharia você tem um desvio padrão que é para mais ou para menos, existe esse desvio padrão de 0,04. Ou seja, quando você faz o bafômetro e infelizmente você precisou dirigir depois de ingerir bebida, se você assoprar o bafômetro e der 0,04, vai ser considerado zero. Se der 0,05, reduz o 0,04 e vai ser considerado 1, então você está dirigindo sob influência de álcool. Não é tolerância, é um desvio padrão do equipamento. Ou seja, o equipamento, porque é um equipamento metrológico, é que nem no radar de velocidade. As pessoas falam assim, eu posso passar no radar de velocidade até 7 km. Alguns radares, sim. Outros são menos, outros são mais. Por quê? Porque na engenharia eles precisam fazer cada carro é diferente, ou seja, cada equipamento é diferente, tem uma forma de aferir. Por mais que eles saiam em série, por mais que eles sejam feitos iguais, a engenharia traz esse desvio padrão. Então tem que tomar muito cuidado. É zero. É zero. Consumiu álcool, não pode dirigir, pode ser algum. Quanto tempo depois? Aí vai depender de cada pessoa e daquilo que você bebeu. Eu não posso dizer, olha, eu bebi uma latinha de cerveja, eu já vou poder dirigir agora, depois de meia hora. Não dá para dizer. O ideal é que você espere pelo menos por 12 horas para você poder dirigir de novo. Boa, a gente tem essa tabelinha aqui, né, doutor? Que é exatamente isso que você está falando, né? Isso. Veja bem, de 0,05 a 0,33 é uma infração gravíssima, com uma multa de R$ 2.934,70 e suspensão da habilitação por 1 ano, por 12 meses. Essa não é considerado crime de trânsito, tá? Acima de 0,34 é considerado crime de trânsito. Ou seja, se o motorista ele é pego no bafômetro com 0,34, o policial vai autuá-lo com dirigir sob influência de álcool e o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é crime. Aí você vai ser levado para a delegacia, lá o delegado vai fazer uma fiança, você vai pagar a fiança e você vai responder por um crime de trânsito. Criminalmente. E aí essa embriaguez, ela vira um crime, você vai poder suspender o processo, se você quiser vai continuar, mas vai te dar uma dor de cabeça sem tamanho. Pior que a ressaca, né? Pior do que a ressaca. Cuidado, Meu viu? Deus. Cuidado, responsabilidade, né? Respeito com as pessoas. E pense o seguinte, às vezes você fala, mas eu sou uma boa motorista, um bom motorista, mas você não está dirigindo sozinho, né? Às vezes o de trás, o de lado não tá bem, não é bom e pode acontecer alguma coisa. Então, fique atento, olhos de águia para todos os E hoje lados. é tão fácil também, vários aplicativos aí que pode te levar em tudo quanto é lugar, né? Tão mais prático, né? Não precisa mais, você consegue sair hoje sem precisar. Antes a gente dependia de táxi, pode ser que não tinha táxi à noite, de madrugada, mas hoje você tem os aplicativos, hoje você tem formas de sair de casa e beber e não dirigir. E não tem coisa melhor, falar pra você, é uma tranquilidade quando você sai pra beber e sai de aplicativo, é a melhor coisa que tem. É responsabilidade. Doutor, o senhor é maravilhoso. Obrigado, Volte sempre, viu? Obrigado. Foi ótimo. Eu agradeço. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @adv. de advogado, Dias Júnior. Tá aparecendo para você aí na tela, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Obrigado, doutor. Obrigado. E é legal, Sem porque ele infração. explica tudo pra gente, É né? demais, é papum, papum. Eu também adorei isso aí. Mas Ótimo. ótimo. Né, Tem Biane? coisa que a gente sabe. Esse negócio de ultrapassar, por exemplo, naquele caderninho antigo, lá, ó, de quando a gente vai fazer a aula de trânsito, é uma das primeiras coisas que o professor fala e que Sem você dúvida, lê né, ali, Abby? né? Não ultrapasse na faixa E contínua. a gente vê cada imprudência aí, né? Desnecessária, né? Pressa pra quê, às vezes, né? Eu entendo que a gente, às vezes, tem pressa, mas pense se vale a pena, viu?